Como você, Sr. João, define a relação médico-paciente? A relação médico-paciente é um dos pilares mais importantes para o sucesso de qualquer tratamento. É fundamental. Se o médico for muito competente tecnicamente, mas não tiver uma boa relação com o paciente, o sucesso dele não vai ser tão alcançado quanto se ele tiver uma boa relação. E a relação médico-paciente é uma questão mais pessoal ou profissional, do seu ponto de vista? É uma questão inicialmente profissional, porque o paciente te procura com uma expectativa de resolver um problema dele. A partir do momento que você entra no problema dele, você começa a entrar na vida pessoal dele. Tanto é que um dos pilares mais importantes da relação médico-paciente é o sigilo. Você não pode divulgar, nem deixar divulgar nenhuma informação que o paciente te passou durante aquele seu trabalho. Só se o próprio paciente divulgar. Você não pode divulgar. Então, isso demonstra como é que a relação muda a partir do momento em que o paciente te procura tecnicamente, ele vê seu nome lá, em qualquer lugar, você diz, eu vou consultar com esse médico. A partir do momento que ele senta ali, você se apresenta a ele, ele se apresenta a você, aí já começa a virar uma relação pessoal. Então começa com a relação técnica, depois vira pessoal. E nessa relação de médico-paciente, o que pode ser considerado abuso nessa relação? Existe hoje, o paciente hoje é um paciente diferente de 10 anos atrás. Existe um agravante muito sério hoje, que são os planos de saúde. Na medida em que o paciente compra um plano de saúde, ele começa a achar que tem direito ilimitado. Inclusive, pede exames para o próprio médico. Ele já chega falando com o médico que quer fazer exame esse ou aquele que ele ouviu no Fantástico, ou que ele leu no Google. Ele não espera nem o médico primeiro examiná-lo, formular uma hipótese diagnóstica e ver quais seriam os exames necessários para confirmar o diagnóstico. Então, hoje o paciente é um paciente exigente. Aquela figura do médico como uma figura dominante na relação acabou. Então, o paciente chega exigindo uma opção de coisa e você tem a obrigação de ter um grande conhecimento técnico, porque a evolução ela é constante, muito frequente. Agora, tem que ficar claro que você não sabe tudo. Em determinados momentos, quando você não conseguir elucidar a dúvida do paciente, você tem que ser claro para ele. Olha, eu não estou conseguindo esclarecer o seu caso, o senhor vai procurar outro médico, ou o senhor vai me dar a oportunidade para mim consultar outros médicos, ou mesmo consultar meus livros. Você tem que ser humilde a esse ponto. Porque hoje não existe a palavra do médico, tem que ser assim e vai ser assim. Inclusive o paciente, ele pode não aceitar o tratamento que você propuser para ele. Mas assim, olha, você vai fazer essa cirurgia assim, assim, mas eu não quero fazer. Eu sou testemunho de Jeová, eu não quero tomar sangue. Bom, a cirurgia que você vai ser submetido exige sangue. Como ela não é de urgência, então eu não sou obrigado a te operar. Você pode me exigir uma coisa que eu não quero fazer. Hoje é uma coisa absurda. A paciente vai fazer, por exemplo, um pré-natal, ela já chega para o médico e fala assim, doutor, eu quero cesariana. Ela não quer nem saber do risco. Quem sabe é o médico. E se der zebra, ela exigiu, ela quis. Mas se der errado, depois ela fala, não, ainda me explicou. A culpa era do médico. A culpa é dele, ele fez o que eu queria. Então a relação médico-paciente hoje é muito mudada. Até porque existem os advogados de porta de hospital, que acham que o médico é bem remunerado e que acham que quando é movido um processo contra o médico, ele tem condição de fazer uma remuneração civil boa para o paciente, da qual o advogado participa, evidentemente. Então, as coisas mudaram muito. Antigamente a palavra do médico era ordem, era lei, era uma palavra de um semideus. Hoje não. O paciente vem consultar com você e já traz a literatura do Google e já te questiona. No entanto, quem tem que decidir é você. Então a coisa hoje é difícil. E isso está fazendo com que algumas especialidades não tenham especialista. Por exemplo, a pediatria. Ninguém está querendo fazer pediatria, mas a ginecologia e a obstetrícia, principalmente a obstetrícia,
Os médicos estão fugindo dela. E por que você acha que está tendo essa falta de mão de obra qualificada nesses segmentos aí da Primeiro é essa questão dessa relação médico-paciente que eu estou te falando. Você vai fazer uma consulta de puericultura do recém-nascido, vai a mãe, o pai e as avós e os avós. Vão os avós, todos. Então o consultório é cheio de questionamento. É um negócio demorado. Você tem que ter toda a paciência do mundo. O mais fácil disso tudo é o menino. O resto tudo é complicado. E qualquer pessoa, se você falar assim, olha, a senhora toma esse leite. Toma o leite da marca tal, dilui com água, faz o mingau. Se a cozinheira da casa dela, ou a lavadeira, falar que não é daquele jeito, ela vai seguir a cabeça da lavadeira. Mas quando dá zebra, ela vem atrás de você. Telefona para você toda hora. E a remuneração é muito baixa. Então, isso está desmotivando. A obstetrícia é um pouquinho diferente. A obstetrícia é porque é onde tem mais denúncias. E ali o médico sabe que ele está lidando com a mãe e com o feto. A chance de dar zebra é maior. Então, ninguém está querendo fazer. Um outro detalhe que é fundamental, a urgência e emergência. Evoluiu o seguinte, em torno de 18% dos médicos, há 5 anos atrás, 18% dos médicos informavam que iriam fazer urgência e emergência. Hoje são só 6%. Por que o médico não quer fazer urgência e emergência? Porque é mal remunerado na linha de frente, sofre grandes riscos de agressão, inclusive agressão física, e tem condições de trabalho as piores possíveis. Pressão da polícia, pressão de todo mundo. Então, essa é a realidade hoje. Tem que mudar isso, porque se não mudar, não vai ter ninguém para atender urgência e emergência, não. Vão levar de hoje, está parando hoje, a pediatria. Parando a pediatria, para a obstetrícia, porque não tem um pediatra na sala de parto. Tem 3 meses que o hospital não paga os médicos. E outra coisa também que mudou, né? Antes tinha paciente particular, hoje não tem. Se você deixar de receber do convênio 3 meses, como é que você vai pagar seus compromissos? Agora, nessa própria relação médico-paciente também, aí, Sr. João, é comum vermos também hospitais superlotados, filas imensas e falta de estrutura. Como que você acha que esses aspectos acabam influenciando na qualidade do atendimento? Influencia demais. Esse é um problema sério que nós estamos vivendo. Você precisa de internar o paciente e não tem como interná-lo. Ele vai para uma sala de emergência, senta numa cadeira e fica aguardando. E como que você vai dar assistência de um paciente numa cadeira? Até porque tem mais 50 ali em volta de você. Tem acompanhante, tem gente transando para lá e para cá. Quer dizer, essa condição precária faz o paciente ficar mais revoltado, faz a família ficar revoltada e começa a te tratar como se você fosse o responsável pelo sistema. E aí o que você tem que fazer? Ou você vai para a linha de frente para brigar, ou você corre dela para não ser pressionado. Estou falando de emoções, estou falando de, inclusive, mecanismo de defesa. Né? E isso é o que está acontecendo. O paciente chega, outra coisa que é fundamental, chegou, está com uma dor na barriga, uma dor abdominal. Eu palpei e falei assim, olha, isso aqui deve ser apendicite, chama o cirurgião. O cirurgião vem e examina. Aí o cirurgião fica em dúvida. Ah, mas pode ter um cálculo renal. Chama o urologista, o doente passa a ter 3 médicos. Quem tem um, tem um. Quem tem 2, não tem nenhum. Por quê? Porque tem que ter um responsável, um que decide quais os cirúrgicos vão operar. Ele pode até não fazer a cirurgia, mas ele decide a conduta a fazer. E cada dia isso está diluindo mais. Com esse grande número de especialidade, o paciente é segmentado. Ele vai para um, vai para outro, vai para outro, não tem dono. E o paciente é iludido, porque lá, quando ele está sendo atendido pelo especialista, ele está no melhor. E não é aí. Ele tem que passar pelo básico e do básico, ele ser encaminhado para o especialista. E hoje não tem isso não. Hoje o paciente já chega para consultar e fala assim, doutor, o senhor é especialista? Chega um menino lá para mim assim, com dor de cabeça. Eu vou fazer anamnese, vou tentar diagnosticar por que ele está tendo dor de cabeça. A mulher já fala assim, doutor, o senhor não acha que eu devo levar num neuropediatra? Quer dizer, ela não deixou eu como um pediatra geral, um pediatra clínico, fazer um panorama do diagnóstico para fazer um encaminhamento de acordo. Às vezes é um simples problema de visão. Entendeu? O paciente está atropelando. Tudo com o advento dos planos de saúde. Hoje já tem quase 50 milhões de brasileiros com plano de saúde.
Entrou em vigor também, há pouco tempo atrás, o novo código de ética. Sim, de 2009. Abril de 2009. E queria que você explicasse o que é o código de ética médica. O código de ética médica ele reúne uma série de normas, né, e isso é muito importante porque ele preserva primeiro o paciente. Ele fala da relação médico-paciente, ele fala dos direitos dos médicos, mas fala dos direitos dos pacientes. E a proporção é assim, 5:1. Enquanto ele fala 5 de direitos dos pacientes, ele fala 1 de direito do médico. Então ele é muito mais para o paciente do que para o médico. Ele é um código voltado muito mais para a sociedade. E esse código novo, ele contempla algumas coisas que não tinha no outro. Quais foram essas principais inovações? Por exemplo, a questão dos embriões, da fecundação in vitro. Está contemplado. A questão do código genético. Tem muita coisa nova na medicina que o código anterior não contemplava. Essa chamada reprodução assistida, as doenças geneticamente controláveis. E o código ele fala em coisas modernas, cientificamente, que muitas vezes você como médico não consegue fazer para o seu paciente, porque o sistema de saúde não fornece para ele. Então cria outro conflito. Agora, o código é um livrinho fantástico. Ele é abrangente, ele tem princípios fundamentais, que são princípios fundamentais éticos e deontológicos, e depois ele vai separando parte por parte. Relação entre médicos, direitos dos pacientes, direito dos médicos, contempla o que é um plantão. Se o código for seguido pelo médico, com certeza a medicina vai ser de qualidade. Só que, para fazer isso também, o médico tem que ter boas condições de trabalho. Inclusive o código fala, se a condição de trabalho for inadequada, você deve denunciar as autoridades. Só que você denuncia, muitas vezes você não escuta a resposta, né? É um negócio maluco. E com essas inovações também do código de ética na medicina, você acha que a relação médico-paciente chegou a melhorar, a piorar? Qual é a sua visão? Melhorou. O código sempre preocupa muito com isso. Preocupa hoje com o perfil real do paciente e o perfil real do médico. Essa relação médico-paciente no código está contemplada em vários artigos e também com princípios bioéticos. Por exemplo, a autonomia. Hoje, eu como médico tenho que respeitar muito a autonomia do meu paciente. Eu não posso fazer um procedimento com o meu paciente sem explicar para ele, e se ele não permitir, eu não vou realizar. Entendeu? Então, o código, hoje, ele mostrou que o princípio da autonomia tem que ser respeitado. E um outro princípio, que é da bioética também, que é o princípio da beneficência. Eu não posso fazer nada com o paciente que não tenha como maior benefício do que malefício. Por exemplo, eu vou operar um sujeito de 90 anos de próstata, que está tendo obstrução. Para quê? Então, o que eu tenho que fazer? Tentar desobstruir por um outro processo, ao invés de abrir a barriga dele e tirar a próstata dele. Eu tenho que avaliar o que é melhor para o meu paciente dentro da realidade daquele paciente. O procedimento não é geral. Existem protocolos, mas o protocolo não pode ser aplicado assim igual receita de bolo. Você tem que interpretar o paciente. O código contempla isso muito bem.